Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Stelita. O nosso tema de hoje é carreiras estressantes, e nós vamos conversar com Isaac Rabelo, que é chefe de cozinha e professor gastrólogo, sobre a série The Bear. A série é original Hulu e também está disponível na Star Plus. Ela foi criada pelo Christopher Storer e The Bear retrata a vida de um jovem chefe renomado, né, tentando fazer com que um restaurante mal administrado de Chicago transforme-se em um ponto de referência para a alta gastronomia. Carmen, né, mais conhecido como Carmen, é forçado a abandonar um estabelecimento premiado e retornar ao restaurante da família após receber a notícia de que seu irmão, Michael, tirou a própria vida. Isso faz com que ele não só precise lidar com o luto, mas também com seus próprios demônios por conta de drogas e a responsabilidade de treinar essa equipe despreparada e relutante que não está interessada em escutá-lo. A série recebeu ótimas críticas por ser o retrato realista do caos, né, que vem de trabalhar na indústria de alimentos, bem como sua representação de alguém que está lidando com ansiedade e tristeza. E Isaac, você daqui dos três, você é o que tem mais proximidade com esse ambiente. O que é que você achou desse caos que é falado na série? Muito obrigado pelo convite, Eduardo, Pedro, o público do Diversiarte. Espero que a gente tenha um bom diálogo hoje. Eu fico sempre me perguntando se nós realmente sobrevivemos no mesmo universo, sabe? Porque as pessoas normalmente olham para esse ambiente da cozinha e veem, é um caos, tá uma loucura e tal. Bem, é claro, na série a gente tem essa velocidade que foi imprimida pela série é muito bacana, né? Essa mudança rápida de situações o tempo todo, mas eu não vejo caos nenhum ali é quase que um cotidiano, sabe? A cozinha ela é rodeada desses elementos assim de ruptura da calmaria. Mas entenda também que ali são recortes. E do dia a dia da cozinha, há espaço tanto para o momento em que a velocidade é muito necessária e que esse ritmo mais frenético é impresso, mas a gente também tem momentos em que as coisas caminham um pouco mais, num ritmo um pouco mais lento, com necessidade de trabalho mais ajustado. Mas a série é muito boa, muito boa, muito boa. Ao assistir a série, realmente me deu a sensação de que eu estava no meu ambiente de trabalho. E isso é muito legal. Isso que você falou de que a gente tem essa representação do caos, né? O Edu, ele assistiu 2 vezes, ele vai ter um outro ponto de vista da gente que só assistiu uma vez. Mas todas as coisas que eu já assisti de gastronomia na minha vida, seja reality, seja série, seja filme, é aquela coisa de pandemônio mesmo. Tipo, de uma pessoa gritando na sua cara e você tem que correr, não tem tempo para respirar. Eu sempre vi, de fato, assim como o tema que a gente escolheu, uma carreira extremamente estressante e caótica. E o que me faz pensar e até uma pergunta para você, apesar de termos essa representação de que essa carreira é estressante, por que a pessoa escolhe essa carreira? Tipo, o que faz você ver o outro lado da moeda, né? O lado bom, vamos dizer assim. Pô, mas agora você me pegou pelo pé, cara. Que pergunta difícil. Vamos lá. Primeira parte da pergunta. A cozinha profissional, você deve pensar na cozinha profissional como você pensa em um treino de esporte de alto rendimento. Pense, por exemplo, num treino de basquete. Você tem 3 treinadores que ficam com apito na boca, gritando o tempo todo, enquanto os atletas correm para um lado para o outro e fazem aquele monte de atividade que você, olhando de fora, parece que está completamente desordenado. Mas quando você vai lá e observa, aquele treinador ele tem uma pesquisa enorme sobre como funciona a fisiologia, o movimento do corpo, qual é o timing perfeito para cada jogada, para aquilo funcionar direitinho. Mesma coisa é na cozinha. A nossa divisão de trabalho na cozinha profissional, essa divisão por praças, ela nos permite estar ali naquele ambiente que é um ambiente estressante, é um ambiente frenético, é um ambiente cansativo, mas
em sua maioria, ele não é exatamente um caos. Ele tem uma ordem impressa dentro da estrutura. Tem uma estrutura, um esqueleto muito bem desenhado, que é o nosso sistema de divisão de praças, que, inclusive, é uma das grandes questões da série, que é a tentativa de impor esse sistema de divisão de praças. E sobre por que as pessoas escolhem essa profissão, apesar do nível de estresse, primeiro, você tem que levar em consideração que tem pessoas que gostam, viu? Tem pessoas que gostam desse lugar agressivo, grosseiro, briguento. Tem pessoas que se sentem absolutamente à vontade nesse tipo de ambiente. Eu, particularmente, acho nocivo. Não gosto que a cozinha tenha esse arquétipo. Acho que a gente alimenta um arquétipo ruim. Não é necessário. Inclusive, pense comigo, se todo chefe de cozinha fosse esse ser bruto, grosseiro, se toda a cozinha tivesse esse ambiente de facada o tempo todo, de queimadura o tempo todo, proposital, a cozinha estaria vazia, não teria tantas pessoas trabalhando com cozinha. A cozinha ela tem essa necessidade de velocidade, há um caos, há um fluxo muito grande de informações, há uma quantidade muito grande de coisas acontecendo o tempo todo, mas há ali um impulso pela perfeição. E o que deixa a cozinha mais estressante, no auge do estresse, é essa necessidade de perfeição, esse impulso para que as coisas fiquem perfeitas. Interessante. A outra pergunta foi sobre por que alguém escolhe a profissão. Rapaz. Essa pergunta eu vou deixar para o Eduardo, porque faz mais parte das observações dele. Eu já pego, normalmente, a pessoa que já tem ou o sonho ou a predisposição. Então, no meu caso, é mais tranquilo, porque eu já pego a pessoa que já escolheu a profissão ou que está vendo se aquela é a profissão que se adequa aos seus talentos naturais. E o meu trabalho é só regar a planta para que ela cresça forte, desenvolver ali as potencialidades, observar as necessidades de desenvolvimento de habilidades, competências, técnicas. Mas é muito difícil definir por que alguém escolhe. Talvez porque uma das melhores sensações do mundo é cozinhar e ver uma pessoa comendo, com prazer, né? A pessoa come, faz aquele... vira o olhinho, eu falo... você fez mesmo. É muito bacana. Eu adorei que você jogou para mim, mas eu não entro na cozinha quase nunca, né? Na cozinha profissional, nunca. Eu estava lembrando, assistindo a série, que tem um jogo de videogame, que aqui em casa a gente comprou, chamado Cooking Out. E que é um jogo que você pode jogar sozinho. É impossível jogar sozinho. É muito difícil. O jogo fica absurdamente difícil. E a ideia é que você jogue com 2, 3, 4 pessoas. Dá para jogar até com 4 pessoas. E basicamente a ideia do jogo é uma cozinha. É todo em desenho animado, né? É uma cozinha e que acontece tudo dentro da cozinha. Cai meteoro dentro da cozinha, tem terremoto, você cozinha dentro de um balão e aí as estações começam a mudar de lugar. E é um jogo que exige muita comunicação, que exige um grau de comunicação entre as pessoas que estão jogando. Não basta só você estar ali jogando, você tem que estar comunicando com a pessoa o que você vai fazer. Olha, eu vou fazer isso, vai fazer aquilo. Tem que ter uma visão do todo muito grande, né? Você tem que ter uma visão do que você está fazendo, mas você também tem que ter uma visão de o que eu estou fazendo está contribuindo para outra pessoa estar ativa ou ela vai contribuir eventualmente para a pessoa estar inativa. E como tem essas mudanças no ambiente da cozinha no jogo, as pessoas precisam, às vezes, rodar entre esse conceito aí de praças que você trouxe, né? Então, uma hora você está lá fazendo a sua chapa de hambúrguer e você fica impossibilitado de fazer hambúrguer, e aí você vai lavar prato, né? E esse jogo... Eu não sei se houve já pesquisas, mas ele provavelmente é o principal causador de divórcio
em todo o catálogo de jogos de videogame, né? Porque você tentar jogar com o seu esposo ou sua esposa vai ser provavelmente um desastre. Você vai perceber como a sua comunicação ainda pode melhorar. E eu assisti um vídeo, eu vou até procurar esse vídeo para a gente colocar nas dicas do episódio, que são 2 chefes de cozinha jogando esse jogo e nunca tinham jogado na vida. E os chefes batem os recordes, ganham 5 estrelas em todas as fases, porque eles têm uma comunicação impressionante, né? E aí minha pergunta para você, né, isso é um superpoder, não é um superpoder do chefe? O que faz com que... o que você precisa ter em termos de competências, de talentos, de predisposições ou para você ter sucesso numa carreira, numa posição de chefe de cozinha? Ave Maria, velho. Vocês vão só, assim, ó, só levantando o sarrafo. Cada hora com uma pergunta mais difícil do que a outra, porque vocês dois embutem a pergunta ali, ó, e deixam o final poderoso. Agora a gente já vai falar de sucesso. Olha, sucesso é uma coisa extremamente complicada, difícil de definir e difícil de alcançar. Mas vamos primeiro falar sobre essa coisa das praças na cozinha, né? Dudu, é importante a gente levar em consideração o fato de que a cozinha, essa definição que a gente primeiro usa, que é a definição de praças e de brigada, ela é um modelo muito antigo, né? Um modelo desenvolvido mais ou menos ali pelo século XVII, XVIII, em um ambiente militarizado ali na França, né? Aquele ambiente em que estava em um processo de mudança de local de existência da gastronomia, estava se saindo de um período absolutista, dos grandes banquetes nos palácios, para um ambiente mais burguês e para a construção de pequenos restaurantes que atendiam o público e tentava trazer essa comida, esse luxo palaciano para os burgueses, para as pessoas ali em seus ambientes de vida cotidiana. Esse modelo de brigada é um modelo militarizado, ele é inspirado em um modelo de quartel. Então, você divide as funções de acordo com o lugar onde cada pessoa está. A praça da cozinha, ela é, ao mesmo tempo, o ambiente físico, o equipamento, o maquinário, e, ao mesmo tempo, a comida que você produz ali naquele espaço. Então, por exemplo, nós temos uma praça que vai trabalhar com entradas, né? Normalmente ali a gente chama de manger, garde-manger, que vai trabalhar com a cozinha fria. Vai trabalhar com entradas, em alguns lugares trabalha com sobremesa junto. O garde-manger é, ao mesmo tempo, o espaço físico dele e a produção que se faz ali. E aquela pessoa que vai ali para aquele lugar fazer aquela produção, ela é imbuída desse espírito daquela praça. Então, veja, a praça pode ter problema, a pessoa pode ter problema e a equipe tem problema quando a praça ou a pessoa tem algum problema. E isso acontece em todas as praças. Essa definição sempre está aí. O chefe de cozinha tem alguma habilidade superior, algum não. Mas o chefe de cozinha não é um herói. Na verdade, o chefe de cozinha é um anti-herói, né? Ele está ali tentando fazer a coisa certa, mas sempre usando todos os meios possíveis. E, muitas das vezes, cometendo erros enormes enquanto usa esses meios possíveis para atingir para atingir os seus objetivos. O objetivo do chefe de cozinha é sempre fazer o melhor possível e entregar o melhor possível para o cliente. O que o chefe de cozinha tem como líder, que é o que eu acho que todo líder deve ter, são ferramentas. Ferramentas de liderança. A gente, às vezes, fica muito preocupado com o fato de que a liderança é quase uma habilidade inata, né? Nasce com o indivíduo, está ali, ele nasceu, tipo, eu brinco com os meus amigos que são leoninos, nasceu irradiado pelo sol, então, naturalmente, você vai liderar todo mundo. Não, mentira. A grande maioria das vezes, essas pessoas que têm grandes habilidades de liderança, elas desenvolveram ferramentas.
toda uma série de técnicas que te permite ser um bom líder. No caso do chefe de cozinha, essas técnicas passam por um grande conhecimento espacial. Ele tem, se ele fosse ter uma habilidade, um superpoder, Dudu, seria o sentido aranha, do Homem-Aranha, sabe? Que faz com que ele consiga, ou aquela visão em ondas do Demolidor, que faz com que ele consiga ver todo o espaço físico. Mas, veja, normalmente ele está retirado daquela equipe que está focada só naquela atividade e o trabalho dele é enxergar o todo, é observar se a ordem está funcionando dentro do processo. E há um jargão próprio da nossa comunicação, né? O prato chega, a comanda chega, a gente marcha o prato. Nós tem a marcha da cozinha. Aí você marcha o prato, ou seja, você canta o que está escrito na comanda, para que cada pessoa comece a fazer. Quando chega um prato para saída imediata, você pede para que o prato seja marchado e saia imediatamente. Ele vai passar na frente de todos os outros. Você tem pratos do dia, pratos com nomes especiais. Então, a gente fala, quando uma pessoa está muito atolada em algum lugar, que você vê que vai dar problema, a gente fala, o sujeito está nadando no manjeiro, tá nadando na chapa. Quer dizer que lá está tudo atolado. O cara tá com um problemão, tem que correr lá para ajudar. São jargão nosso. A gente vai passar com alguma coisa quente, queimando, pegando fogo, e fala, olha o quente. Aí a pessoa já sai, já se desloca, entendeu? Então, a gente tem um jargão próprio, tem uma comunicação própria, mas ela é sempre feita em um tom de voz altíssimo, numa correria retada e com muito poucos ares de educação. Eu assistindo, né, e o Pedro comentou, né, eu assisti ela 2 vezes. Eu assisti a primeira vez, eu fiquei super ansioso assistindo os episódios. E eu acho que quando eu assisti da segunda vez, que foi agora, né, essa última semana, e para quem não sabe, essa série, né, foi lançada em junho do ano passado e ela acabou de começar a segunda temporada. Então a gente não viu ainda a segunda temporada saiu essa semana. Mas é uma série que trabalha muito essa questão da mudança, do luto. E você tem essa pessoa que está enlutada, né, que teve o irmão que se suicidou, que tem dificuldade, às vezes, até de falar das próprias emoções, que tem uma irmã, eram 3 irmãos, né? Então ele tem uma irmã que também está enlutada e ele não consegue também se conectar com ela e conseguir trazer as emoções que estão passando, vivenciando, ele está vivenciando, ou até mesmo perguntar como é que ela está vivenciando essa experiência. E essa pessoa chega com uma experiência técnica, com uma experiência artística da cozinha, num espaço que é reduzido, que é corrido, com pessoas que também estão enlutadas em relação, né, a esse irmão, que era o antigo gestor, era o antigo chefe da cozinha. E o filme e a série é muito sobre essa mudança, né? Me pareceu. E eu conseguindo assistir pela segunda vez, eu consegui ter menos esse estresse, porque eu sabia o que ia acontecer e como é que ia ser o processo, de ter essa visão mais helicóptero, né? Então é uma série que é interessante realmente assistir uma segunda vez, porque você está menos na bagunça, no caos organizado, como você diz, Isaac, né? Que a gente de fora percebe como caos, mas que a pessoa de dentro percebe como organização e que consegue ter uma visão, né, da onde ele quer chegar e como ele vai chegar com aquelas pessoas ali. Você trouxe essa questão da humanidade, né? Como você percebe a representação dos chefes na mídia, usualmente, né? Então, acho que tem 2 arquétipos que a gente vê muito nessa representação do chefe. A pessoa estourada, a pessoa agressiva, e o outro também é aquela pessoa que é muito artística e que, muito em comédia romântica, vai usar a culinária para seduzir um par romântico, né? Uma pessoa cozinhando, depois de ter passado 16 horas em pé numa cozinha, vai chegar e vai
cozinhar um prato de 4 horas para seduzir alguém. E aí as perguntas que a gente tem para você são duas, né? A primeira é: você já usou a cozinha para seduzir, as suas habilidades culinárias para seduzir? E a segunda é como você enxerga essa representação desse chefe que é mais bruto, né? O estilo do Gordon Ramsay ou do Jacan, que são os estilos mais brutos, né? mais digamos assim, entre aspas, desumanos. É claro que eu já usei a culinária para sedução. Quem nunca? Aliás, é uma grande habilidade, viu? Porque, como diz o manga, né? O manga tem uma frase incrível, ele fala: o homem é estômago e sexo. Então, o ser humano é isso, assim, são apetites do corpo, são naturais, né? Estão ali ligados. Há um charme em cozinhar para o outro. Há um charme todo especial em gastar, não é gastar a palavra, em aproveitar o seu tempo se preparando para nutrir outra pessoa. É de uma beleza estética e poética sensacional, é real. Tem muita beleza nesse processo. E há um ponto de aproximação entre as pessoas, porque também você saber que a outra pessoa está pessoalmente fazendo algo para te alimentar, para te nutrir, para te receber bem, realmente derruba algumas barreiras, né? Algumas muralhas aí são derrubadas. E é lógico que eu não vou dizer que o fato de eu ter casado 4 vezes tem a ver com os meus dotes culinários. Mas eles ajudaram um bocado. E voltando, aí falando agora um pouco sobre essa coisa do arquétipo do chefe de cozinha. Veja, Dudu, é muito complicado falar sobre o chefe de cozinha porque ele é um personagem quase que medieval, né? Ali pós-medieval. Aliás, é um personagem positivista, pronto. Ali daquela coisa pós-iluminista ali, europeia, essa coisa de levar a ordem para o progresso, essa coisa positivista muito forte no chefe de cozinha. E esse arquétipo que a gente criou é ainda um arquétipo muito militar, né? É ainda um arquétipo muito proveniente dessa estrutura militar que foi imposta na cozinha, esse líder da brigada da cozinha, né? O chefe de cozinha ele é retratado ainda como essa pessoa que só vem para dar ordem, para brigar com todo mundo, para estressar, que tem essa coisa quase divina que entra nele, ele recebe essa personagem desse chefe brigão e tal, e não existe. No dia a dia, trabalhando dentro da cozinha, este personagem não se sustenta, porque as pessoas não aguentam. Quem aguentaria de verdade todo dia alguém te xingando, te esculachando, brigando no seu pé de ouvido, enquanto você está num lugar quente, cansado, insalubre, em pé 10, 12, 14 horas por dia? Esse personagem criado ele é um personagem para TV, não é do dia a dia. E talvez essa seja a parte mais interessante da série, porque o Carmen ele é um chefe de verdade. Ele acredita no modelo da ordem, ele acredita no que ele está fazendo, ele acredita no trabalho, ele acha que com o trabalho tudo vai se resolver, e ele é um grande trabalhador. A gente vê que ele é um trabalhador mesmo, ele arrasta no exemplo do trabalho que ele dá. Apesar dele ter uma técnica altíssima, ele não usa essa técnica o tempo todo para se impor em cima das pessoas. Então, e ele é carismático. Você vê que as pessoas vão tentando não segui-lo, mas não conseguem, porque ele é carismático. E o chefe do dia a dia, o chefe que está lá batalhando na correria, ele é esse personagem mais parecido com o Carmen do que parecido, por exemplo, com os personagens do MasterChef. Entende? No dia a dia, o chefe ele é, ao mesmo tempo, alguém que detém carisma, detém habilidade e detém a ordem no sentido próprio da palavra, né? Ele tem a palavra de poder, a palavra de comando. Então, ele está ali como uma peça da engrenagem.
E é importante que a gente entenda que o chefe é uma peça da engrenagem. E eu tenho críticas enormes com esses arquétipos de chefe de cozinha, né? Tanto esse mais romântico, que é demasiadamente sacana, né? Porque vive para o deleite de sua própria arte, quanto do arquétipo do chefe de cozinha grosseirão, brigão, estressado, porque ambos não praticam o dia a dia da cozinha. O dia a dia da cozinha é praticado por seres humanos. É claro que, como é um ambiente muito estressante, às vezes acontece de estourar. Todo ser humano estoura. Tem uma hora que todo bambu com vento certo enverga. Mas a gente volta. E é importante fazer esse retorno. É importante entender que a gente faz esse retorno e a equipe também tem esses momentos. Cada indivíduo da equipe também tem um momento que enverga, que estoura, e é importante que o chefe de cozinha tenha sensibilidade para perceber e esperar o retorno, porque as pessoas retornam, sabe? Em seu estado natural, em seu estado normal. Depois que estão bem novamente, elas exercem a atividade bem exercida e a gente segue adiante. Mas é isso. Eu não acho esse arquétipo de chefe de cozinha muito perigoso, inclusive, porque as pessoas acreditarem nesse arquétipo, tentarem trazer isso para o seu cotidiano, elas vão adoecer. E adoecer todo mundo que está ao redor. E você trouxe várias coisas que eu fiquei pensando que eu achei muito interessante. Uma analogia, que é também uma carreira ultra estressante, né? Também que as pessoas também não têm muito essa noção, porque é uma carreira menos conhecida, mas é uma carreira muito estressante de músico, né? E eu vi um vídeo de um... Eu não sei nem se eu já compartilhei esse vídeo com você, esse vídeo é excelente. De um... É um TED em que um chefe, ai, meu Deus, é um condutor de orquestra, um maestro, ele fala sobre lições de liderança de outros maestros, e aí fala um pouco desse lado da comunicação não verbal, né? Porque a gente pensa muito nessa comunicação verbal, e mais cedo você estava até comentando com a gente, né? Tem muito também da comunicação não verbal desse chefe, como ele encoraja e estimula como não verbal, e fala também desses diferentes estilos, uma pessoa mais quadradinha, mais precisa, mais preocupada com a precisão, e maestros que fazem um movimento um pouco mais fluido para dar um pouco mais de liberdade para as pessoas, sabendo que né, uma orquestra é um ambiente extremamente exigente, pode ser extremamente competitivo também, e você vai ter maestros também que vão ter comportamentos que vão fazer com que as pessoas não queiram trabalhar com aquela pessoa, né? E aí, ouvindo isso, eu fiquei pensando, o que são os estressores reais para você do dia a dia, né? Então, tem a questão na série um equipamento inadequado, da sujeira, da desorganização, do espaço, que é normalmente um espaço de cozinha, especialmente quando a gente fala que quando tem um espaço que tem um salão grande, num lugar caro, o espaço de cozinha é super reduzido, a pressão do tempo. O que são alguns desses elementos que a gente vê na série, mas o que são outros estressores que você percebe no dia a dia do seu trabalho, e como você, como chefe, como líder também, cria espaços para desestressar ou buscar um pouco ou encontrar um pouco de calma, para evitar que as pessoas estourem, né? Né? Porque se a gente manter sempre no estresse, o estresse ele é interessante até um certo momento, né? Ele nos movimenta muito, mas se a gente está constantemente em estresse, se a gente está constantemente cansado, a tendência é a nossa saúde mental ir para a cucuia, né? A nossa saúde mental sofrer, a nossa performance sofrer, a gente começar a cometer mais erros, ter mais acidentes. Então, como chefe, você cria mecanismos para desestressar e trazer calmaria, e trazer união e trazer unidade. A série traz esse elemento do family
que eu nem sabia que isso existia, né? Que é as pessoas se alternando, pelo que eu entendi na série, era se alternava, não sei se é o caso, para cozinhar para a equipe, né, da cozinha. E que tenha um momento de vamos sentar e vamos comer juntos e vamos viver essa comunidade. O que você, quais são esses estressores a mais que você enxerga? Que na sua experiência é uma fonte de estresse muito grande para algumas pessoas e que você coloca assim no seu radar, na sua atenção? E o que você faz para trazer as pessoas de volta dessa posição de estresse? Bem perguntado. Sim. Ao meu ver, o principal ponto de estresse da cozinha é o impulso pela perfeição. A cozinha é um ambiente em que você não pode cometer erros. Os erros eles têm uma proporção grande demais. As pessoas estão lidando com facas, instrumentos muito afiados, estão lidando com fritadeiras, óleo fervendo, chapa quente o tempo todo. É um ambiente em que qualquer erro que você cometa vira um acidente muito grande. Então, é necessário que as pessoas tenham muita atenção àquilo que estão fazendo. Ao mesmo tempo, nós temos um cardápio para seguir, clientes do lado de fora que querem tudo perfeito o tempo todo e que reclamam o tempo inteiro caso não esteja dentro do que eles consideram que é a perfeição. Então, é um movimento de mão dupla. O cliente é exigente e quer um trabalho muito bem feito, e isso passa pelo chefe de cozinha, que filtra a exigência do cliente, porque é importante lembrar também que o cliente ele tem também que se adequar ao modelo do restaurante. Mas dentro daquele modelo, o cliente já sabe o que é bom e o que é ruim. E ele cobra sempre o que é bom e o que tem de melhor. E o chefe de cozinha passa isso para a equipe. Então, esse filtro constante de lidar com o cliente, a exigência do mercado. Aí o cliente, que eu digo, é o mercado como um todo. São as exigências do mercado, a necessidade de fazer dinheiro, a necessidade de pagar as contas, a necessidade de estruturar tudo. Um dos maiores problemas para a cozinha, para o chefe de cozinha. Ele tem que lidar com esse CMV constantemente. Ele tem que saber o tempo todo o que ele pode, o que ele não pode fazer. E aí, esse é o maior de todos. Então, se você perguntar por que o chefe de cozinha é estressado e por que os cozinheiros são estressados, eles são estressados porque há um impulso pela perfeição que os obriga a tentar dar o máximo o tempo todo. É como se fossem atletas de alto rendimento tendo que trabalhar todo dia. O atleta de alto rendimento ele não trabalha todo dia, ele tem períodos enormes de descanso. O funcionário da cozinha não tem. Entendeu? Nossa. E isso... Nossa, uma coisa que a gente não para pensar. Né? Não, o nível de estresse bate no teto por conta desse impulso. E como você cria esses momentos de cura ou de comunidade? Vamos lá. Você falou sobre o momento família, que é o momento quando todo mundo senta para fazer uma refeição. A gente chama de praça família. Praça família dentro... Isso é uma invenção moderna, não tinha tanto tempo atrás, não. Praça família é o cardápio que a gente usa para os funcionários comerem. Porque, logicamente, as pessoas devem entender que os funcionários da cozinha não podem comer aquilo que cozinham para os clientes. E esse é o principal ponto de exclusão dentro da cozinha. Ele começa aí. Estabelece-se uma diferença. O cliente está pagando por filé mignon. Então, o cliente come filé mignon. O cliente está pagando por peito de pato. O cliente come peito de pato. O cliente está pagando por paleta de cordeiro. O cliente come paleta de cordeiro. Os funcionários vão comer frango, carne ensopada, vão comer ovo frito, vão comer macarronada, um macarrão à bolonhesa, sim? Então vai comer coisas mais baratas. A gente escreve esse cardápio e a gente senta para comer, ou pelo menos deveria. Não é sempre que se consegue, não. Ainda é importante falar sobre isso. Viu? Dependendo do modelo de restaurante, tem restaurante que estabelece uma pessoa para sempre fazer a comida de funcionários, e tem restaurantes que alternam. Cada dia uma pessoa diferente faz. Eu normalmente gosto de usar a comida de funcionário, isso é uma característica minha,
como treinamento para os novos cozinheiros. Aquele rapaz, aquela menina que chega na cozinha agora, está aprendendo a descascar batata, fazer arroz, cozinhar massa, fazer feijão. Aí eu normalmente dou a essa pessoa a incumbência de fazer a comida de funcionários, porque os próprios funcionários vão lá e falam: estava salgado ontem, viu? Não salga hoje de novo não, senão eu vou beber muita água. Aí o outro fala: pô, deixa o frango cozinhar mais, não está cozido o suficiente. Aí o outro: pô, botou muito corante, diminui. Ó, tá com gosto de caldo quinó, arrumou caldo quinó aonde? Na minha cozinha não tem caldo quinó, isso é coisa, né? Caldo de carne e tal, pá. Aí os funcionários, eles têm essa troca natural. O que eu faço eu tento estabelecer com os meus funcionários momentos fora da empresa, momentos fora daquele local em que a gente consiga tomar um café, conversar, 30 minutos, 20 minutos. Sabe o que funciona bem também? Só que as nutricionistas vão me matar quando virem isso. Doce. Fazer um bolo, uma torta, comemorar o aniversário mensal. O doce ele já tem essa coisa de dar uma alegrada natural, né? E as pessoas, mesmo eu, por exemplo, não como doce, o Eduardo sabe, não sou um fã de doce, não sou uma formiga, mas eu gosto de ver as pessoas ao redor da mesa comendo doce, brincando, sorrindo. Ninguém come doce de karatê. Todo mundo sorri quando come doce, né? Essa coisa muito bacana de trazer um pouco mais de humanização para o processo, porque o processo é muito inspirado no modelo militar e muito inspirado nessa coisa de deixar as emoções de lado. E não tem como, porque é justamente um lugar onde as emoções estão à flor da pele. E aí a gente tenta ouvir música fora, fazer festas para comemorar metas de vendas. A gente tenta dar folgas extras. Olha, se tem uma coisa que funciona, é folga extra. Sabe aquele dia que a casa está vazia, ou que você sabe que não vai dar muita coisa? Você chegar do nada, sem motivo nenhum, e falar: opa, vá para casa, vai ficar com a sua família, vai se divertir um pouco. Você está de folga hoje. Nossa senhora, então você liga e fala: não venha hoje não, viu, que você está de folga. A pessoa dá pulo de alegria. E funciona muito, porque também te ajuda a entender que as pessoas precisam de um pouco mais do que só a CLT tem para dar. O pessoal que está ouvindo aí, talvez esteja ouvindo um pouco de trilha sonora, é do Vizinho, mas também foi uma inspiração. A gente pediu para o Vizinho ligar a música, porque a série é uma série que tem uma trilha sonora fantástica, a gente precisa falar sobre isso, né? É uma série que tem uma trilha sonora com... eu me identifiquei muito, assim, porque é muito anos 90, início dos anos 2000, um rock... O Isaac é roqueiro, tá, gente? A gente também não falou sobre isso, mas o Isaac é roqueiro. Baterista. E baterista, né? E o Isaac já foi tudo. O Isaac já foi motoqueiro também. A série tem realmente uma trilha sonora fantástica, né? Com músicas muito músicas americanas urbanas. Então Pearl Jam, tem Sufjan Stevens, tem Radiohead. A trilha sonora é realmente muito boa e ela ajuda, Counting Crows, e ela ajuda realmente também a criar muito do clima. Então a gente pediu pro Vizinho também ligar um pouco a música para também criar esse ambiente aqui junto com vocês. Mas brincadeiras à parte... Como eu estou em Salvador, o ambiente que ele está criando é um ambiente de praia, viu? De praia, não é urbano. É para dar o tom também da série, que tem essa questão um pouquinho do caos da cozinha. A gente trouxe também a experiência da série para o podcast. Mas o que eu ia falar, enquanto o Isaac estava falando, né, é que a pessoa acaba adquirindo, tipo, habilidades de sair um pouco dos problemas da vida e focar no trabalho, só que o inverso eu acho que é mais difícil, de você conseguir deixar o estresse do trabalho lá no trabalho e focar em casa, né? Imagino que seja complicado para algumas pessoas também, já que a gente falando dessa parte, dessa questão de carreiras estressantes. Porque você citou, né, por exemplo, se a pessoa passa por uma situação de perder um parente, alguma coisa assim,
É o dia mais estressante, é o dia que ele vai ser talvez mais cobrado lá no trabalho, como é que ele vai lidar com isso, como é que a pessoa consegue lidar com essas questões da vida, ao mesmo tempo que você trabalha e muitas horas do dia, né, sem folga o suficiente para você voltar. Como é que você faz para lidar com isso, né? Não falo nem você em específico, mas pessoas que realmente trabalham nesses lugares mais estressantes. Olha, Pedro, realmente você tocou em um ponto nevrálgico do processo, né? Porque essa é uma resposta difícil da gente encontrar. Aí sim eu acredito que seja bem a área do Eduardo, né? Essa coisa de tentar lidar com o total da existência humana. É importante que a gente tente, primeiro, entender que vai haver uma diminuição da adrenalina. O espaço da cozinha é um espaço com muita adrenalina, muito estresse, e quando a gente sai, normalmente fica meio down mesmo. Você tem aquele pós-trabalho, que pode causar alguns problemas. Pessoas que bebem muito, viram alcoólatras, outras pessoas mergulham em atividades físicas para poder fazer o corpo produzir um pouco de endorfina e nesse cansaço do corpo conseguir dormir, descansar e tal. Tem pessoas que têm atividades um pouco mais autodestrutivas, né? Ficam caladas, não conversam com ninguém. Vamos ao clássico. O clássico é que o chefe de cozinha que fala pra caramba no trabalho, em casa não fale com ninguém. Não cozinha, não faz nada, chega em casa, se enfia dentro de casa, não fala com as pessoas, não se diverte, não brinca, fica meio emburrado, porque é muito cansativo, é muito estressante. Ele não e tem uma dificuldade natural de sair de um ambiente de estresse para um ambiente não estressante depois. É tipo aquela questão que a gente fala sobre pessoas que trabalham em ambientes violentos e levam a violência para onde quer que vão, porque não conseguem deixar. A gente costuma dizer que os cozinheiros e chefes de cozinha levam ao autoritarismo, né? Eu normalmente costumo aconselhar as pessoas que se cerquem de pessoas que elas gostam, sabe? Conviver com seres humanos é sempre o melhor caminho para um monte de coisa. Então, tentar, quando sair da cozinha, quando sair daquele estresse do dia a dia, tentar lidar com a família, ou com amigos, ou fazer alguma atividade em grupo, ou fazer algum esporte grupal, nada que seja sozinho, sabe? Tentar aprender a, a transitar pelo lugar onde é necessário o, a atitude de liderança e o lugar onde essa atitude não é necessária, onde você pode guardar essa habilidade ali no bolso e se desarmar um pouco e falar assim, agora eu posso ser uma outra pessoa. Eu não preciso ser aquele Isaac, chefe de cozinha, autoritário, resmungão, briguento o tempo todo. Que, por exemplo, essa é uma característica minha, entendeu? Na cozinha, eu sou uma pessoa brincalhona, mas resmungão. Então, eu brinco muito, mas eu quero o meu trabalho perfeito. Como eu te falei, a gente tem um impulso pela perfeição que nos obriga a querer o trabalho bom o tempo todo. E aí eu tenho um problema enorme, eu resmungo. Quando alguma coisa não está do jeito que eu quero, eu começo a falar para a parede. Pô, será que ele não está vendo que esse filé está mal passado? Eu pedi ao ponto, refaz, aí grito. Aí eu estava resmungando antes, entendeu? E às vezes eu tenho que lembrar, em casa eu não preciso resmungar, eu não preciso dar ordem de novo. Eu posso deixar que outra pessoa tome a liderança, eu posso deixar que outra pessoa faça o papel e, principalmente, eu posso me permitir ser aquele outro arquétipo, Eduardo, do cara que produz a arte da cozinha. Trazendo um pouco assim da minha vivência recente, pessoal, a pandemia pegou para todo mundo, né? A gente faz um trabalho muito em casa. Essa fronteira, eu acho que isso talvez seja uma das poucas vantagens que a experiência da cozinha tem em relação à experiência do trabalho de escritório atualmente, é que o trabalho de escritório muitas vezes é em casa e você não tem essa separação física da experiência de casa para a experiência da cozinha. E
E eu acho que a pandemia mudou muito, trazendo esse espaço, misturando o espaço físico da casa com o do trabalho e o espaço psíquico da casa com o trabalho, com as conversas, com as mensagens de celular, os e-mails, né? O trabalho às vezes fora nos momentos de descanso. Eu acho que isso tudo também criou uma dinâmica de estresse para muitas pessoas. E aí o processo é um processo de essa solidez que você traz, a solidez do indivíduo, eu acho que passa também por essa disposição a se reinventar e a buscar novos grupos, a novos coletivos, novas atividades, porque muitas vezes a gente vai ter a dica, vai meditar. Vai fazer uma atividade física, mas talvez essa atividade, isso não seja o que move aquela pessoa, né? Ela pode até eventualmente meditar, ou pode até eventualmente começar uma atividade física, mas talvez não seja aquilo que vai mover a pessoa, né? Às vezes o que move a pessoa é estar com um grupo de amigos, o que move a pessoa é começar a aprender um novo hobby, o que move a pessoa é colecionar, o que move a pessoa é uma série de outras atividades. Então, eu queria trazer uma última reflexão antes da gente passar para as reflexões, para as dicas, né, que a série trouxe. Acho que o Pedro trouxe essa questão que muitos trabalhos estressantes, e a cozinha não é diferente, é um trabalho também que é muito pouco valorizado financeiramente, economicamente. É um ambiente em que você tem muita diversidade, é uma indústria em que muitas vezes pode ser bastante excludente em relação a diferentes diversidades. E eu acho que a série ela traz uma experiência que é uma experiência universal de qualquer pessoa que está em posição em gerência, liderança, que 99% das vezes você não tem essa possibilidade de eu vou construir a equipe que eu tenho, que eu quero ter. Eu tenho esse privilégio, né, agora com o Instituto. Mas a maior parte das pessoas não tem esse privilégio. Elas caem de paraquedas numa função com uma equipe que já está ali. E aí eu queria ouvir de você, porque a série traz isso. E aí eu queria ouvir de você como é que é essa experiência de, como chefe, estar num ambiente que você busca a perfeição, um ambiente que é diverso, numa indústria, num contexto que muitas vezes é excludente, né? A gente conhece muito pouquíssimas chefes mulheres de cozinha, por exemplo, né? E como é que é trabalhar inclusão, trabalhar num contexto de alta diversidade, trabalhar essa inclusão, trabalhar as pessoas para as pessoas entregarem o melhor delas e desenvolver. E aí, como é que que você passaria como experiência para pessoas que estão numa primeira oportunidade, que estão começando, estão caindo de paraquedas dentro de uma equipe? Não é especulação de que a cozinha é um ambiente absolutamente excludente. E a nossa profissão, infelizmente, ainda não caminhou em direção à inclusão, por exemplo, de pessoas com necessidades especiais físicas. Nosso ambiente não caminhou com a inclusão de pessoas com alguma necessidade especial que precise de modificações do ambiente, do espaço, sabe? Comportamental. A gente não tem essas adaptações. E isso é uma vergonha. É uma vergonha para nós, enquanto seres humanos, que utilizamos esse ferramental que é a cozinha. Mas eu estou falando desse ferramental que é a cozinha e dessa outra ferramenta que eu vou falar agora, que é a brigada de trabalho. Esse ranço, esse modelo ainda muito militarizado, esse arquétipo do cozinheiro, do chefe de cozinha, como uma pessoa que tem que ser forte fisicamente, aguentar ficar em pé 14 horas por dia, trabalhar sem reclamar, na beira do fogo, se queimando, se cortando, e continua ali trabalhando.
esse arquétipo criado da pessoa forte demais, ele meio que não dá espaço para que as pessoas adentrem a cozinha com suas diversas possibilidades existenciais. Então, quase todo mundo que entra ali é obrigado a vestir essa personagem e vai para lá. Então é um ambiente que pode acolher, eu estou supondo, aí você me diz se é verdade, pode acolher pessoas que estiveram em situação de rua, pode acolher pessoas que são egressos do sistema prisional, pode acolher pessoas que são refugiados. Aliás, um dos personagens da série é uma pessoa refugiada, pode acolher pessoas trans. Você percebe essa diversidade pode acolher pessoas neurodivergentes também, era o que a gente estava conversando mais cedo, né? Sim. Eu me identifico muito com o cara da rosquinha, que é um pouco visto até como uma piada dentro da série, né? O cara que está lá ali obcecado ali artisticamente em hiperfoco e a cozinha consegue absorver e incluir, e encontrar um espaço para aquela pessoa. Então tem esse lado, por um lado, excludente na hierarquia, mas tem um lado extremamente inclusivo, socialmente inclusivo, no sentido de dar emprego para pessoas que a sociedade, de uma forma geral, rejeita a possibilidade de emprego. Você enxerga isso como uma realidade? Enxergo. Não, enxergo e tenho duas respostas aí. Tenho duas situações para te dar. Uma delas é bem legal e a outra é bem ruim. As duas são reais. Quer dizer, as duas, pelo menos, participam das realidades que eu observo, né? As realidades também são múltiplas. Mas a mais bacana é o fato de que, ali, lidando com o alimento, no dia a dia, a pessoa tem a sua habilidade de recomeçar, de reestruturar. Você sabe que, independente do lugar do mundo onde você esteja, todo mundo precisa comer. A fome urge, ela fala por si mesma, né? Então, sempre vai ter um espaço para alguém que produz alimento. É a mão de obra que sempre vai ser remunerada. Você sempre vai precisar de alguém que esteja ali produzindo alimento para os outros. E vem a parte ruim. A parte ruim é a grande precarização dos modelos de trabalho do mundo pós-contemporâneo. Tem um monte de gente que só vai para trabalhar na cozinha porque tem o que lá? Comida. Porque se você chega em outro lugar, tem dificuldade de sobreviver, qual é a primeira coisa que você precisa para sobreviver? Comer. Então, você procura um lugar onde você possa trabalhar e comer. Como em um monte de lugares que você vai trabalhar, você tem que levar a sua comida e você tem um gasto muito grande com a alimentação, quando você vai trabalhar em algum ambiente de cozinha, você já come lá. Então, você já tem um gasto a menos. Entendeu? As grandes empresas, as grandes multinacionais, elas ainda têm refeitórios coletivos, faz aquela comida para muita gente, mas a maioria dos empregos não. A maioria dos empregos você leva marmita ou você sai para comer fora, entendeu? E trabalhar na cozinha já te livra do primeiro aspecto, que é a fome. O segundo deles é a mão de obra barata. A cozinha é um lugar de mão de obra barata, não só no Brasil, no mundo todo. Então, aquela grande quantidade de pessoas que são refugiados, imigrantes, pessoas provenientes de ambiente prisional, pessoas com algum tipo de reabilitação. Elas vão trabalhar na cozinha porque a cozinha paga, a cozinha os absorve porque o salário é baixo e eles se sujeitam a trabalhar por um salário baixo. Entendeu? É claro que quando a gente fala da série, a gente está falando de um lugar que ele está tentando transformar em um restaurante de alta categoria. Você tem um chefe de cozinha e você tem uma subchefe que estudou, que vem com uma técnica, ou seja, não são pessoas forjadas só no dia a dia. Se você pegar a grande quantidade de restaurantes, mais de 80%, você não tem pessoas alfabetizadas com alfabetização completa. Tem pessoas que cursaram o primeiro grau e foram trabalhar. E trabalham, e chefes de cozinha que têm até a 4ª série primária, a 5ª série primária, e são artífices maravilhosos, fazem obras de arte sensacional, mas não tiveram tempo nesse grande moedor de carne para poder estar em um ambiente
que ele pudesse estudar e desenvolver suas habilidades. A gente tem agora uma realidade, aqui no Brasil, ela é muito dura, de chefes de cozinha competentíssimos que já do mercado, que disputam espaço com jovens chefes de cozinha formados em universidade que dominam ferramentas que os chefes super competentes não dominam. Então, são chefes que sabem fazer CMV, que sabem ler sobre gestão, que sabem fazer ficha técnica, que vão implantar novas tecnologias, que conseguem ler um manual de utilização de um forno combinado, de usar o sous vide, de usar um Thermomix, coisa que chefes de cozinha mais antigos, semi-analfabetos, com menos recursos tecnológicos não têm. Então, é um ambiente muito intrincado, ainda tem muita coisa para a gente observar dentro do ambiente da cozinha. Viu como não é uma resposta palatável, muito fácil? É dolorosa. É um contexto bem complicado, né? Bem complexo. Você tinha mencionado antes de distanciar, né? E eu acho que é também uma coisa da pós-modernidade, de você distanciar o cliente da produção, né? De você né, desenvolver modelos altamente rentáveis, que são muito mais rentáveis que um restaurante tradicional ou que um restaurante de short order, né, um take-out, que é o modelo do restaurante da série. E agora a gente está vendo esse movimento das dark kitchens, especialmente, muito motivado pela pandemia, pelo fato de que o delivery cresceu absurdamente e alguns restaurantes reconhecidos, né? Alguns restaurantes até de grandes chefes passaram a utilizar ou a recorrer a polos, né, de dark kitchens, a ter uma distribuição dentro do espaço da cidade mais bem distribuída para poder entregar em menos tempo. E aí isso gera, imagina, uma complexidade também em termos de gestão e de controle de qualidade, que era algo que já se pensava quando se falava de franquia, mas que agora, dentro desse modelo, muda muito, e muda muito também essa relação entre quem produz a comida, nunca vê e nunca tem contato com o cliente e como aquela comida foi apreciada. Como que você enxerga esse movimento e como que você no papel de... Como você enxerga a evolução do papel da pessoa que está na posição de chefe de cozinha, do homem, da mulher, da pessoa não binária que está em posição de chefe de cozinha? Nós temos um problema enorme e um processo de marcha civilizatória aí nessa questão. Particularmente, eu acredito que as pessoas precisam conviver mais, sabe? Precisam estar mais juntas. Então, eu gosto quando as pessoas vão ao restaurante comer, sabe? Quando param o seu dia a dia para comer. Quando conseguem lidar com a garçonete, com o... Sabe uma coisa que eu acho muito bacana e a gente está perdendo de pouco em pouco? Aquele hábito de conversar com o dono da padaria, de parar, comer um pãozinho, beber café, falar besteira de manhã, que a gente tinha quando a gente comprava jornal ainda. A gente meio que perdeu isso um pouco, isso faz falta, sabe? Eu tenho medo de que a alimentação chegue um momento que só quem é muito rico tenha tempo e dinheiro para frequentar restaurantes. Porque as outras pessoas todas vão estar ocupadas sobrevivendo e comendo delivery. Porque quase sempre tem a ver com a sobrevivência e com a pressa, né, Dudu? Poucas vezes você fala assim, poxa, quero fazer uma mega refeição hoje, vou comprar um delivery. É muito raro. Normalmente você fala, pô, não quero cozinhar, estou com pressa, preciso comer alguma coisa rápida, eu vou pedir ali rapidinho um estrogonofe rapidinho para mim. E aí você vai lá e lança mão desse recurso. Quando o delivery vem de um restaurante que é orgânico, que está aberto, atende ao público, você vai lá naquele restaurante, come sempre,
e você pede um delivery de lá e o pessoal fala assim, não, pô, é pro seu Eduardo, lembra do seu Eduardo que vem aqui com o seu Fernando e tal. Quando isso acontece, eu acho bacana, eu acho o delivery uma boa evolução do processo. Quando a gente tem um modelo um pouco mais complicado, que é, por exemplo, digamos que o meu restaurante se chame Armazém do Noca. Aí você vai sempre lá no Armazém do Noca e come um frango gratinado com creme de milho e batata palha. Você vai lá, pede seu frango gratinado com aquele creme de milho fresquinho, de espigas maduras, bonito. Aí você vai e sente aquele cheirinho do milho gratinado. Eu, particularmente, adoro creme de milho, acho uma produção, um produto muito fantástico. Aí você sente aquele cheirinho adocicado do milho, quando você come ele está salgadinho por causa do queijo, aí vem o frango embaixo, suculento, você, meu Deus do céu, todo paraíso, só quero comer lá no Armazém do Noca. E aí você vai e pede, eu quero comer um frango com creme de milho gratinado. Aí quando chega lá no Armazém do Noca, ele tem uma outra cozinha fechada que só atende delivery. E não é feito nem com o mesmo cuidado, nem com o mesmo carinho, e você, quando come, você parece que não comeu o mesmo prato. Parece um outro prato. Então, esse é o medo que eu tenho, que é, por exemplo, tem uma marca de... Aqui não tem problema de falar de marca mesmo, porque a gente não paga royalties. Então, tem a empresa, por exemplo, Divino Fogão. O Divino Fogão ele tem tem em vários shopping centers. Você vai lá e come dentro do shopping. E eles têm um modelo de dark kitchen e você paga para eles, eles te mandam a franquia e você monta um dark kitchen deles aonde você quiser. Entendeu? Uma franquia relativamente barata. E aí você vai lá e pede para o Divino Fogão. Você está crente que vai vir daquela loja que você come e ela vem de uma dark kitchen que pode ser em qualquer lugar. Esse modelo é um modelo que eu não gosto. Eu acho ele perigoso. Acho muito fácil da gente entregar um produto ruim e fazer um trabalho ruim. Agora, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que se especializaram em fazer comida para entrega. Entenda, quando a gente faz a comida para você comer na hora, ela tem um outro tipo de apelo. Porque a comida que a gente come na hora, ela tem toda uma característica de aromas, de temperatura, de modelo de serviço. Isso serve com aquilo, o molho vai ao lado da carne, o molho vai em cima da carne, a massa tem que estar com o molho no ponto adequado. Se for um Berry Blanc, por exemplo, alguma coisa de manteiga, se esfriar, ela vai virar uma nata, então você tem que tomar um certo cuidado. Ali na hora que você está servindo no restaurante, esses são os nossos impulsos de perfeição. E a gente vai tomar esse cuidado. Para eu poder te entregar o mesmo prato para você comer em casa, eu tenho que entender como é que você vai aquecer esse prato quando chegar lá. Eu tenho que entender qual tipo de molho eu posso usar, qual a quantidade de gordura pode ir. Eu tenho que entender qual o ponto da carne, que ela já vai chegar lá num ponto diferente daquele que está saindo do restaurante. Tem pessoas competentíssimas, responsáveis, que fazem essa pesquisa, Eduardo, Pedro. Pessoas que param e falam, eu quero saber como é que o produto vai chegar, eu quero saber como é que o produto vai ser descongelado, eu quero saber como é que vai estar o sabor quando ele for descongelado, o sabor quando ele chegar lá, como é que essa pizza fica quando está fria, como é ela quentinha. Eu, por exemplo, que gosto de pizza gelada, né, café da manhã, de manhã cedo, uma fatia de pizza gelada com café bem forte, eu adoro. Aí tem pessoas que se preocupam, falam, como é que essa pizza vai estar depois quando ele colocar no micro-ondas? Quando ele colocar no forno? Qual é esse produto que eu vou fazer para ele levar para casa? Porque ele não vai comer aqui. Entende, Eduardo, Pedro? E aí, quando tem esse processo, que é um processo técnico, responsável, que o empresário está preocupado com aquilo que a gente vai comer e entrega um produto de qualidade, desse delivery eu gosto, quero que cresça, dessa Dark Kitchen eu gosto, quero que ela cresça e tenha muitos, porque ela vai me entregar e te entregar um produto honesto. O meu medo é com a desonestidade em busca de dinheiro demais. Você chega na pizzaria, você vai comer uma pizza maravilhosa. Você pede a pizza para levar, o pizzaiolo vai diminuir o queijo pela metade. Você fica, pô, que sacanagem, velho. Cadê minha pizza que eu comi lá, que era maravilhosa? Aqui ela tá horrível, entendeu? Esse tipo de coisa é realmente preocupante, Eduardo. E é o que tem crescido mais. A gente tem que ser honesto com nós mesmos. O que mais cresce
é o delivery ruim e o dark kitchen ruim. Mas por quê? Porque tem um preço operacional baixo. Você tem uma mão de obra pequena, um preço operacional baixo, você não precisa de um chefe de cozinha, você não precisa de um grande gestor, você tem um gerente que vai ali organizar as coisas e os cozinheiros que executam. Vamos para as dicas agora, né? Eu separei um filme e uma série que não são desconhecidas, na verdade, acho que algumas pessoas devem conhecer. O filme é o Pegando Fogo, que é um filme de 2015, que eu escolhi, na verdade, porque fala desse chefe, né, que era super respeitado em Paris e, enfim, depois de abuso de drogas e álcool, ele acabou destruindo a carreira dele. Mas depois de um tempo ele consegue retomando a carreira e eu gosto também dessa parte que também me chamou muita atenção na série. Parece que todos os atores eles realmente são chefes de cozinha, né? Não parece que eles estão ali só tipo cortando uma coisinha e porque tem algumas séries que mostram algumas coisas que você sabe que aquilo não é real. E eu acho que houve essa dedicação também dos atores de aprender um pouco. E eu acho que no filme também passa muito isso, como na série. E a série que eu escolhi não é desse tema de cozinha, né? Eu fui mais pela temática do podcast de carreiras estressantes, que é Grey's Anatomy. Eu sei que é uma série imensa, eu sei que nem todo mundo vai assistir 20 temporadas, mas talvez ver as primeiras você entenda o que eu tô falando, porque eu acho que pode até se comparar, né? A gente estava até conversando mais cedo da questão dos médicos com os chefes. Eu acho que o pique, assim, talvez seja o mesmo. Você vê aquela correria, aquela coisa de até misturar também a vida pessoal com o trabalho. Tem muito isso também. E, enfim, não vou falar para você assistir 20 temporadas. Você pode assistir uma, duas, você já vai pegar um pouco da história. Também é interessante. E essas foram as minhas recomendações de hoje. Eu vou continuar na minha área de cozinha, porque acho que consigo dar uma contribuição maior. Tem um filme que saiu há pouco tempo, que é Fome de Sucesso, o nome do filme, e narra a história da entrada de uma mulher na alta gastronomia. E a gente vai observando como é o movimento dela dentro da alta gastronomia, e o filme fala especificamente sobre esse impulso do sucesso, Eduardo. Sobre essa coisa que a gente não consegue definir muito bem, mas que é um divisor de águas entre as pessoas que vão para cargos de liderança, que vão para o topo, que procuram o sucesso o tempo todo, e as pessoas que só estão ali no cotidiano, né? na divisão de tarefa e tudo mais. Então fica a dica para a galera ler. O filme é estressantíssimo, traz diversas discussões, é cheio de coisas super controversas. Ele é uma crítica social, faz uma crítica social pesadíssima sobre essa coisa do mundo gourmet, do mundo gourmetizado e o ambiente da cozinha para pessoas pagantes. E é muito legal. Fica aí a dica. E não tão estressante, agora para a galera relaxar, para o pessoal que é de cozinha, que está me ouvindo, a gente normalmente, cozinheiro, costuma ler livros técnicos, né? Que vai falar sobre técnicas, sobre escolas de gastronomia e tal. Só que eu tive uma grata surpresa. Eu estava de bobeira um dia desse, parado numa clínica médica, esperando atendimento de um amigo, foi lá ser atendido, eu estava lá aguardando. E aí eu peguei um livro que estava lá jogado para ler. E aí, quando eu comecei a folhear o livro, eu falei, cara, que livro bacana, velho. Tem umas histórias legais, é divertido, é leve e fala sobre comida, que é o livro da Rita Lobo, Cozinha Prática, que ela narra algumas coisas que ela ensinava sobre dicas de gastronomia lá da GNT. Então, como a gente estava falando sobre essa coisa de como é que a gente faz para tentar dar o clique e sair um pouco daquele estresse, talvez uma boa forma de sair desse estresse é suavizando a profissão. E Rita Lobo faz isso no livro dela. Ela fala sobre culinária de uma forma tão suave, agradável e calma, que para mim é como se eu estivesse lendo um romance. Entendeu? Aí gostei bastante. Fica aí a minha dica. Uma dica que os outros chefes de cozinha vão me matar, porque é um livro de culinária caseira, mas é muito legal de ler. E eu não tenho medo de morrer.
A gente tem aqui em casa, eu gosto também. O Fernando usa muitas receitas dela, Ela porque não é tem essa legal a coisa assim, forma como ela receitas com escreve? berinjela, receitas com abobrinha, é bem bacana isso. É, bem legal, bem muito bacana, e é divertidinho, sabe? É bom de ler, é bom de ler. Né? Bacana. Eu vou recomendar, primeiro, 3 vídeos que eu mencionei, né? O do chefe jogando Cooking Out, que é muito divertido. O vídeo curtinho do YouTube, bem divertido. E dois vídeos TEDs, né? Duas falas que eu acho que são muito bacanas. Uma é do Itai. Esqueci o nome dele, é um nome hebreu, né? Um nome israelita. Itai Galan, alguma coisa assim, e que ele fala sobre liderança dos chefes, e um outro que eu acho que toca bastante nessa temática e nesse estereótipo que a gente tem do chefe, nesse modelo de brigada, do impacto da incivilidade no ambiente de trabalho. Eu acho que esse é um vídeo bem bacana que fala como, obviamente, nós somos humanos, obviamente, em situações de estresse, às vezes a gente estoura, isso faz parte, mas qual o impacto negativo da incivilidade e de como isso pode afetar os negócios. Então, com esse olhar também para os negócios. E uma outra recomendação de filme, eu vou recomendar, aproveitando essa deixa aí de toda a reflexão que a gente trouxe sobre gênero e sobre carreiras estressantes, vou recomendar o filme da Kate Blanchett, né, que concorreu ao Oscar esse ano, chamado Tar, que é a história de uma maestra. Então, a gente também aproveitar e trazer essa questão, essa reflexão sobre gênero que a gente iniciou aqui em carreiras estressantes. Então a gente está terminando, a gente está no fim do episódio, né? A gente teve um papo muito legal hoje sobre esse tema de carreiras estressantes. E Isaac, a gente queria te perguntar suas redes, o que você quiser falar sobre um pouco sobre o seu trabalho, restaurante. Esse momento é seu, o momento Merchan, pode falar o que quiser. Onde a gente Rapaz, pode encontrar a sua comida, Isso, né? E exatamente. ser seduzido pelo chefe Isaac. Vamos lá, atualmente a gente acabou de inaugurar uma empresa de consultoria e treinamento na área de gastronomia, né? Que é o Broto Verde, que está em atividade no mercado atualmente. A gente já está aí com uma carteira de 4 clientes que estão conosco já nesse processo de consultoria e treinamento de funcionários, de forma que você já está aí, de alguma forma, comendo em Salvador, você já está aí comendo um pouco da minha comida espalhada por aí, viu? Porque o treinamento está em vento e pouco. Eu dou aula, sou professor convidado do curso de pós-graduação em culinária brasileira, da Unifax. E, atualmente, em especial, eu estou em um projeto que deve ficar pronto, acredito que no início de agosto, que eu vou assumir a gestão e o novo cardápio do restaurante La Riguerie, La Ribistro. Fica ali na Ladeira da Barra, dentro do prédio da Aliança Francesa. E é muito bacana, tem um pôr do sol lindo ali, tem um mezanino legal para os clientes, a gente vai colocar a música ao vivo, vai ter alguma coisa de sax, piano, no entardecer, com o pôr do sol, aí vem aquela saladinha de polvo deliciosa, uma casquinha de aratu, tudo muito bacana para a gente se divertir, e é lógico, a minha presença recebendo cada um das pessoas que forem ao restaurante pessoalmente na entrada e conversando sobre o que a gente vai propor. A ideia é que a gente faça um bistrô todo voltado para uma cozinha afetiva, mas não uma cozinha afetiva levando-se em consideração os pratos residenciais. São pratos de alta gastronomia, mas consumidos em um ambiente repleto de afetividade. Essa é a nossa ideia, de aproveitar aquele pôr do sol, aquele ambiente agradável, enquanto as pessoas degustam de produtos de alta qualidade. E é isso. E me encontra aqui, com o Dudu e com o Pedro. Seu arroba do seu Instagram também, para quem quiser. Chefe _ Isaac.Rabelo. Show de bola.
Então, agora a gente vai encerrando mesmo o episódio, né, com esse convidado maravilhoso que deu uma aula pra gente aqui hoje. Se você ouvinte quiser sugerir séries, filmes para os próximos episódios, você pode deixar um comentário, chamar a gente no nosso perfil, que é @diverseartepodcast. Ou se você preferir, a gente também está no Instagram, né, eu e o Edu, com os nossos perfis pessoais, @pedroschenk e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.